Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a elaboração do projeto de pesquisa. Vou passar para vocês algumas orientações que possam ser utilizadas para o desenvolvimento do projeto de vocês, para a monografia ou para as disciplinas que vocês venham precisar na hora de desenvolver algum trabalho ou coisa assim. Bem, o projeto de pesquisa, ele é um documento, um tipo de planejamento que é feito pelo estudante ou pelo profissional para delimitar quais são os passos, procedimentos necessários para se atingir um objetivo maior. Então, esse projeto de pesquisa, dentro dessa vida acadêmica de vocês, vai ser o passo inicial para o desenvolvimento da monografia. É nele que estará contido todos os objetivos, os porquês, né, os processos, as classificações, o tempo, as referências que vocês vão realmente utilizar para desenvolver o trabalho de conclusão ou um trabalho para alguma disciplina em específico. Para que um projeto de pesquisa? Nós temos aqui duas vertentes, a oportunidade e a obrigação. Eu gostaria que vocês vissem o projeto de pesquisa como uma oportunidade para exploração de um tema específico, de algo que vocês querem estudar, e não simplesmente como uma obrigação para cumprir com um requisito para finalizar o curso. Então, vai depender da ótica de vocês. Daí a importância de vocês focarem na escolha do tema, né? De escolher um tema que realmente vocês tenham afinidade, que vocês tenham mais facilidade para trabalhar, né? Que daí sim, esse projeto pode ser visto como uma oportunidade de aumentar o conhecimento de vocês sobre determinada área, que inclusive pode ser utilizado posteriormente para a vida profissional de vocês, e não simplesmente para concluir, né, a faculdade, concluir a graduação. Então, em relação à escolha do tema, nós temos aqui 5 grandes áreas da administração: a administração geral, a administração de recursos humanos, a administração de marketing, a administração de produção e sistemas e a administração financeira. Essas são as 5 grandes áreas da administração. As temáticas dentro dessas grandes áreas, elas são bem detalhadas em um número bastante grande, digamos assim. Pode ser representado pelas disciplinas que vocês têm. Por exemplo, na administração geral, vocês podem desenvolver trabalhos de diagnóstico organizacional, que vocês veem na disciplina de OSM. Vocês podem desenvolver trabalhos sobre consultoria organizacional, sobre planejamento estratégico, porque acabam focando a empresa de uma forma geral. Na administração de recursos humanos, existem temáticas como treinamento de desenvolvimento, pesquisa de clima, avaliação de pessoas, tudo que estiver ligado ao desenvolvimento de pessoas e à gestão de pessoas dentro da empresa. Na administração de marketing, vocês podem falar sobre propaganda e publicidade, sobre plano de marketing, vocês podem falar sobre relações públicas, podem falar sobre 4Ps, sobre pesquisa de satisfação e todos que estiverem ligados a essa questão do marketing da empresa. Na administração de produção e sistemas, vocês podem falar sobre planejamento de produção, sobre análise de layout, sistemas de informação, sistemas de relacionamento com o cliente. E na administração financeira, vocês podem falar de fluxo de caixa, planejamento financeiro e todas as temáticas ligadas a essa área. Então, qual é o destaque que eu dou para a escolha do tema? Que vocês escolham um tema que vocês tenham maior afinidade e maior facilidade para se trabalhar. Por exemplo, se uma pessoa não tem muita facilidade na área financeira, escolher um tema na área de administração financeira, ela vai conseguir desenvolver, mas vai ser muito mais dificultoso do que se ela escolhesse um tema dentro daquilo que ela tem mais facilidade para trabalhar, mais afinidade. Uma dica que eu dou é que vocês, de repente, podem escolher um tema dentro daquilo que vocês trabalham no dia a dia, né, na empresa, né, na profissão de vocês, porque daí acaba ficando mais fácil, principalmente na hora de analisar os dados. Você tem mais contato com aquela realidade. Bom, depois de escolher o tema, eu preciso pesquisar sobre ele. Então, eu vou pesquisar na internet, vou pesquisar, usar livros, uso de artigos, periódicos, revistas e eventos. Essa pesquisa sobre o tema é onde eu vou buscar o maior número de informações possíveis sobre aquilo que eu quero pesquisar. Lembrando que buscar essas informações é também utilizadas da maneira correta, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante na revisão bibliográfica. Mas conversem bastante com seus orientadores, com seus professores, na hora de pesquisar sobre o tema, porque principalmente na internet, que acaba sendo um meio de comunicação e de informação muito acessível a todos, a gente tem fontes que não são tão confiáveis ou não são tão acadêmicas.
Então, a presença do orientador, dessas pessoas com mais experiência em pesquisa, vai ajudar vocês a procurarem e pesquisarem nos lugares corretos, né, para desenvolver o projeto de vocês. Bem, escolhido o tema, nós temos então que começar a desenvolver o projeto em si. Por onde nós começamos? Pelo problema. O problema é nada mais, nada menos que uma pergunta que você quer responder. Então, suponhamos que vocês escolheram o tema treinamento e desenvolvimento de pessoas. E vocês querem elaborar uma problemática para ele. Poderia ser a seguinte problemática. Como ocorre o treinamento e desenvolvimento de pessoas na empresa X? Traçamos um problema. Então, nós vamos, a partir desse problema, traçar os demais elementos do nosso projeto. Lembrando, então, que o problema ele é uma pergunta, tem que terminar com ponto de interrogação, e é o que vai ser o pontapé inicial do desenvolvimento do nosso trabalho. Depois do problema, então, nós vamos estabelecer os objetivos, que se dividem em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é aquilo que se quer atingir a partir do problema. Então, no problema que nós colocamos aqui, né, sobre o treinamento e desenvolvimento de pessoas, se nós colocamos uma problemática, como ocorre o treinamento e desenvolvimento de pessoas na empresa X, um objetivo geral para isso poderia ser estudar o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas na empresa X. Viram só, começo com um verbo e respondo aquela pergunta que foi trazida lá no problema de pesquisa. Né? Depois do objetivo geral, nós traremos objetivos específicos, que são desdobramentos do objetivo geral. São aquelas etapas necessárias para eu conseguir atingir o meu objetivo geral. Lembrando que os objetivos específicos também começam com verbo. Eu indico aqui de 3 a 4 objetivos específicos no máximo. Mais que isso, corre o risco de a gente não conseguir fechar o nosso trabalho. Então, 3 a 4 objetivos específicos são suficientes. Mas lembrando sempre que vocês podem conversar com o orientador de vocês, porque ele vai conseguir encaminhá-los de uma maneira mais adequada, ligada principalmente ao tema que vocês querem desenvolver. Feito, então, escolhida a temática, o problema, os objetivos, nós chegamos à justificativa. A justificativa de um trabalho é basicamente vocês colocarem qual a contribuição dele para a academia, né, para o mundo acadêmico, para a prática, para os profissionais. Eu costumo trabalhar com os meus orientandos da seguinte forma. Na justificativa, nós vamos trabalhar com 2 parágrafos. Então, nós vamos trazer uma justificativa teórica e uma justificativa prática. A justificativa teórica é quando vocês indicam a contribuição do desenvolvimento daquele tema para a área, para a formação do administrador. Né? Porque é importante falar sobre isso, o que isso vai agregar para a área, o que isso vai agregar para os pesquisadores. Né? Então, é a justificativa ligada mais à academia. E a justificativa prática ligada ao mundo atual, à sociedade em si, aos empresários, né? À prática naquela área que vocês estiverem pesquisando e trabalhando. Não é necessário colocar citações, fica, na verdade, facultativo, de acordo com o que vocês forem orientados por seus professores orientadores, mas a pesquisa em administração não exige, né, não exige citações na justificativa. Então, é de maneira sucinta, é de uma maneira bem objetiva, que a gente coloca ali, então, por meio de 2 parágrafos, qual é a contribuição do meu tema, né, para a comunidade acadêmica e também na prática, né, para a comunidade corporativa. Depois da justificativa, nós temos o projeto praticamente pronto. O que nós vamos fazer agora é embasar essa temática, que é o que nós chamamos de revisão bibliográfica. Por que nós embasamos a temática? Porque é por meio das pesquisas de outros autores, de outros pesquisadores, que nós vamos conseguir dar suporte ao desenvolvimento da nossa pesquisa. Nesse momento é muito importante que vocês se atentem à escolha do tema em relação à produção na área, porque nós temos 2 casos. A escassez de conteúdo, isso ligado a temáticas mais atuais, ou temáticas que não foram tão exploradas, e o excesso de conteúdo, quando a gente tem temáticas que acabam ficando até saturadas de pesquisa. São tantas as pesquisas realizadas sobre aquele tema que acabam não agregando nada mais
nem a comunidade acadêmica, nem a corporativa. Mais uma vez, a presença do orientador aqui é essencial, porque ele vai direcionar vocês lá na escolha do tema para não acontecer, vocês não se depararem com com esses dois elementos na hora que chegar no momento da revisão bibliográfica. Uma atenção que eu peço aqui na revisão bibliográfica é a forma de fazer as citações. Então, aqui que vocês vão se utilizar das citações diretas e indiretas, que nós falaremos em outro momento, mas é bastante importante saber trabalhar essas citações, principalmente para vocês não correrem o risco de ter plágio no trabalho de vocês. Nós sabemos que o plágio, então, ele é, sim, crime, ele é passível de penalidade, então, é bastante importante que vocês se atentem à forma de transcrever, né, as informações dos autores, dos pesquisadores que vocês buscarem sobre o tema de vocês e se utilizarem das ideias dele para que não seja nada usado de maneira inadequada e que vocês acabem sendo prejudicados futuramente. Depois dessa etapa, então, nós chegamos à metodologia, que acaba sendo o núcleo central do desenvolvimento de um trabalho, porque é aqui que vocês vão caracterizar a pesquisa e falar dos procedimentos de coleta de dados. Né? A caracterização da pesquisa, onde vocês vão falar se a pesquisa ela é qualitativa, quantitativa, se ela é exploratória, descritiva. Né? Os procedimentos vocês vão dizer se vão se utilizar de questionários, de entrevistas, de observação. Tem aqui que vão ser detalhados os passos seguidos pelo pesquisador para se atingir aquele objetivo que foi estabelecido anteriormente. Depois disso, então, para fechar o desenvolvimento do projeto, nós temos o cronograma, que é onde vocês vão colocar o que será feito e com qual limite de tempo, de prazo. Esse cronograma, depois, lá na monografia, ele é retirado, então nós vamos utilizar ele somente no projeto, que é onde a gente vai colocar em que tempo, né, de quanto tempo realmente cada etapa vai precisar para ser cumprida. E as referências, que são todos aqueles livros, revistas e demais materiais que vocês utilizarem para desenvolver o projeto, seja para fazer revisão bibliográfica, seja para fazer a própria metodologia, mas eu coloco aqui as referências como tudo aquilo que vocês utilizaram de outros autores, de outros pesquisadores. Prestem atenção na hora de anotar essas referências. Pode acontecer muito de se utilizar de bastante livros e, por um momento ou outro, esquecer de anotar as referências. Então, eu dou a dica que vocês abram arquivos e realmente anotem tudo que vocês utilizarem, para não correr o risco de, no final, ter que tirar determinada parte do trabalho porque não conseguiu encontrar a devida referência para incluir no projeto ou na monografia em si. Então, nós temos a estrutura de projeto que nós seguimos para depois desenvolver o trabalho de conclusão. O tema, o problema, os objetivos, a justificativa, a revisão de literatura, ou também revisão bibliográfica, a metodologia, que traz os procedimentos metodológicos, o cronograma e referências. Então, pessoal, essa é a estrutura básica do projeto de pesquisa. Conseguindo desenvolver essa estrutura, vocês conseguem desenvolver o projeto de pesquisa que é adequado tanto para o desenvolvimento de um trabalho de uma disciplina, de um trabalho de conclusão, ou até mesmo de um trabalho lá na empresa de vocês. Então, eu espero que vocês tenham facilidade para desenvolver o trabalho. São algumas orientações que eu quis passar para vocês. Em outro momento, nós vamos falar de algumas etapas do projeto de maneira mais detalhada, mas o meu objetivo aqui seria esclarecer algumas dúvidas no momento de elaboração do projeto de pesquisa.